A paz do Senhor para a igreja. Me encontro muito feliz de mais uma vez estar aqui. Todas as vezes quando eu venho aqui eu sou recebido com muito carinho e a recíproca é verdadeira. Eu louvo a Deus que encontrei o Júnior, né? A gente sempre fala, a gente mesmo orienta para ninguém pescar ninguém do aquário dos outros. Mas ele é prova disso que toda vez que eu vejo, eu jogo o anzol. E hoje não é diferente. Tem vaga lá. Bendito seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Edson, pela vida das irmãs que foram um canal para que nós estivéssemos aqui. Eu louvo muito a Jesus, irmãos, porque o presbítero Gustavo dispensa comentários. Mas graças a Deus que o Espírito é o mesmo. Então eu fico mais tranquilo para poder ministrar a palavra do Senhor. Mas sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo, livro de Jó, capítulo 14. A partir do versículo de número 7. Já sentimos a presença de Deus aqui. Sentimos o vento do teu Espírito, sentimos a sua brisa, sentimos o teu toque. Deus, Ele tem feito com que nós sentimos a presença dEle aqui de várias formas. Seja nos sentir como um vento, seja sentir o seu toque, seja ver pela fé aquilo que o Senhor já tem feito em nosso meio. E isso já é motivo de sobra para glorificarmos ao nome do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Versículo 9 mais uma vez: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta ou uma planta nova. Os irmãos podem tomar o assento. Quando olhamos para esse texto, nós vamos ver Jó, ele descrever o quão breve é a vida humana. E ele vem comparando a vida humana como uma árvore. Toda árvore, antes dela se tornar uma árvore vistosa, uma árvore forte, uma árvore frutífera, um dia lá atrás ela foi uma pequena semente. E para que essa semente ela venha se tornar como uma árvore forte, uma árvore vistosa, uma árvore que dê frutos, ela precisa de constantes cuidados, de cuidados diários. Precisa que não somente aquela semente venha a ser cuidada, mas toda a terra ao qual foi lançada aquela semente, ela venha a ser lavrada. E muitas das vezes, quando o agricultor ele vem plantar um determinado tipo de semente, ele bem sabe que ele vai encontrar alguns tipos de dificuldade, seja na boa mão do próprio agricultor, ou seja na terra o qual a semente é lançada. Mas eu louvo a Deus que Jesus, por intermédio da sua misericórdia e graça, ele encontrou uma terra que por si só não era capaz de dar fruto. Essa terra era eu e era você, mas as misericórdias de Deus e a boa mão do agricultor fez com que essa terra germinasse essa semente. Bendito seja o nome do Senhor. E ele vem falando que a árvore e que a vida humana, ela tem um prazo de validade. Por mais que essa árvore ela venha se tornar uma semente um dia, por mais que ela venha ficar forte, por mais que ela venha alimentar a outros, por mais que nós, quando venhamos nascer, venhamos ter toda a nossa vida
pautada em crescimento, certamente, quando chegará os dias, o fim dos tempos, a mesma força da árvore, assim como a nossa força, ela vem se esvaecendo, ela vem perdendo a sua força, ela vem ficando cada vez mais fraca, e assim vem a ver os dias que essa árvore, tanto a árvore ou como a vida humana, ela vem a sucumbir, ou vai chegar o dia da sua morte. Mas eu louvo a Deus que no primeiro verso, como nós lemos, a Bíblia diz que há esperança para a árvore. Esperança nada mais é do que ter uma perseverança e acreditar naquilo que é impossível, quando toda indicação aponta ao contrário. A esperança, nós tomamos conta ou tomamos posse da esperança quando certamente nós nos deparamos com uma dificuldade, seja ela qual for, mas quando de fato o campo da impossibilidade vem até a nossa vida, encontramos com as impossibilidades da vida, certamente a perseverança ou a esperança, ela toma conta da nossa vida de tal maneira, de tal modo, que sempre teremos uma palavra de bom ânimo. Foi assim na vida nossa, quando recebemos a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci, vocês também há de vencer. Perceba que as palavras de Jesus, a palavra de esperança de Jesus, apontada para a nossa vida, ela nos toma totalmente uma perseverança, uma esperança, mas mais que uma palavra de esperança, por mais que uma palavra de ânimo, há uma palavra que ela subside tudo isso, e ela é mais poderosa do que qualquer palavra de bom ânimo. Que palavra é essa? É a palavra da verdade. Não adianta nada eu ter uma palavra de ânimo para a tua vida. Olha, você vai sair daqui mais forte, você vai sair daqui mais alegre, você vai sair daqui mais regozijante, você vai sair daqui mais cheio da parte do Espírito do Senhor. Nada disso me adianta se a minha vida não condizer com a verdade o qual eu fui liberto. Se eu não estou preso ou enquadrado na videira verdadeira, nessa videira que produz verdade na minha vida, nenhuma palavra dita dos meus lábios produzirá esperança ou ânimo e perseverança para a tua vida. Mas toda palavra lançada da boca do homem, qual condiz verdade, verdade o qual nos libertou e verdade o qual nós aqui hoje estamos, ela é capaz de produzir esperança. Toda esperança, ela é produzida mediante a palavra de verdade. Verdade essa o qual um dia nos libertou. Se um dia eu falo para alguém: olha, tem de bom ânimo, venha se alegrar, olha, persevera nessa fé, persevera nessa esperança, persevera em verdade. Nada eu posso falar, nada eu posso fazer, se eu de fato não ser exemplo daquilo que falo ou venho a fazer. De que adianta nós pregarmos esse evangelho que é poderoso para curar, salvar e libertar, e se quando nós saímos na presença do Senhor, voltamos ao ciclo vicioso do pecado? De nada adianta e de nada produz. A semente continua sendo uma semente frágil e a terra continua sendo uma terra que não produz nada. Mas eu louvo a Deus que nessa noite estamos diante de terras férteis, que um dia lá outrora, quando levantamos as nossas mãos cansada, a terra que não era capaz de produzir nada, agora foi capaz de produzir, mediante a palavra de Deus, e estamos em processo de crescimento. O processo nunca acaba. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Olha, lança a semente, lança essa semente que você tem, e não vai ser da noite para o dia. Isso demanda tempo, mas quando as águas se juntarem e baterem nessa semente e fazer com que essa semente ela venha a ser enterrada, hoje aquilo que você está lançando vai voltar para você como uma árvore frutífera.
Bendito seja o nome do Deus vivo aqui. Todo campo da impossibilidade e todo campo que nos revela indicações ao contrário daquilo que nós vemos, através da perseverança e através da esperança, é capaz do campo da impossibilidade se transformar num campo de possibilidade. Através da palavra, mediante a perseverança de esperança, mas contendo a sua verdade, você tem poder nos céus, na terra, para dizer: enfermo, seja curado, e o enfermo é curado. Pela palavra da verdade, a esperança vai produzir no cego vista. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pela palavra da verdade, o qual você está alinhado e alicerçado, vai trazer esperança àquele que está cativo. O Espírito de Deus está sobre Vista Alegre, que nos ungiu para pregoar as boas novas do ano aceitáveis do Senhor. Tendo assim, o cativo, ele vai produzir libertação, não pela sua força e não pela força daquele que dirige a ele as palavras de libertação, mas naquele que é poderoso para libertar. Lembremos de Jeremias: olha, eu não sei falar, não sei como fazer. Olha, não diga que você não sabe falar, não diga que você é uma criança, porque tudo quanto eu colocar na tua boca, você vai falar. Foi-se o tempo, igreja, que nós falávamos aquilo que nós queríamos falar. Foi-se o tempo a que queríamos fazer aquilo que queríamos fazer. Outrora andávamos ao curso deste mundo, mas agora andamos em direção a um alvo. Você tem um objetivo, você tem um alvo. Você não anda mais por fé, por vista, você anda agora por fé. Você não faz aquilo que você quer, mas agora nós estamos numa posição de escravos de orelha furada. Oh, bendito seja o nome de Deus. E quem nunca disse ou falou: olha, eu vou contar aqui um testemunho, para que esse testemunho venha edificar a vida dos irmãos. Bem verdade é que eu e você nunca devemos esquecer daquilo que o Senhor fez para nós e por nós. Se tem uma coisa que o testemunho serve, é para si próprio, para você nunca se esquecer daquilo que o Senhor fizera, mas edificação na vida de alguém, edificar a vida de alguém através da fé, não vem pelo testemunho, mas vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir não as minhas palavras, ouvir as palavras dele. O edifício qual você está crescendo, o edifício qual você está alicerçado e está fundamentado, não foi por palavras de testemunho daquilo que o Senhor fez na vida de A ou na vida de B, mas foi na vida daquilo que me produziu mediante a palavra dele, porque a palavra dele é mais penetrante do que espada de dois gumes, é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Ela é a única que vai até as juntas e medulas. Todo cirurgião, por mais que ele venha fazer uma cirurgia de risco, somente a palavra de Deus vai até as medulas do homem. Oh, eu dou graças e glórias a Deus por isso, porque por mais que a cirurgia seja minuciosa e seja de alto risco, bendito seja o nome de Deus, ele foi minuciosamente com a sua palavra até as suas medulas. E o risco que nós corríamos, pastor, era o risco de termos em vida, ou de ser lançado num lago de fogo e enxofre.
Este era o risco, mas ele cortou todo o laço e cortou todo o risco, mediante a cirurgia da sua palavra, o qual encontrou juntas e medulas, o qual estão aqui nessa noite para glorificar e adorar o nome daquele que fez, daquele que faz e daquele que continuará fazendo por intermédio da sua graça. Bendito seja o nome de Deus. Aleluia. E por mais que eu venha pensar que aquilo que o Senhor fizera na minha vida possa produzir fé em alguém, ou possa edificar a fé de alguém, com todo o meu intelecto, ou com aquilo que nós venhamos pensado que as nossas palavras podem produzir, eu prefiro ficar com aquilo que o apóstolo Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pegamos a fé, a esperança e o amor, vemos a tipificação de uma âncora que é lançada ou jogada para que a sua embarcação permaneça naquele lugar. Foi falado aqui sobre os tempos de Deus, que em dados momentos Ele é um Deus que te manda avançar, é um Deus também que te manda recuar, é um Deus que manda também você ficar parado. Salomão, certa feita, disse que há tempo para todas as coisas. E percebam, assim como uma âncora, ela é lançada para que a sua embarcação de alto porte, ela permaneça naquele lugar. É por isso que o apóstolo disse que dessas três, entre a fé, entre a esperança, entre o amor, o maior deste é o amor, e permaneça no amor, ele está dizendo, olha, seja como uma âncora permanente no amor de Deus. Em que você tem permanecido? Em que nós estamos permanecendo? Ele quer que nós venhamos permanecer no amor dele, neste amor. Que amor é este que alguém é capaz de entregar o seu filho para morrer por nós? Olha, ame uns aos outros como eu vos amei. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Suporta ele em amor. Jesus, ele fez isso. Quando eu olho para o sacrifício vicário, eu olho o peso que Jesus carregou, de fato, uma cruz pesada, mas o peso, ela não estava na cruz, o peso, ela estava nas minhas e nas suas mazelas em pecado. Oh, bendito seja o nome de Deus, e ele permaneceu, aleluia, em amor, e este amor foi como um peso sobre os seus ombros, que por mais que o estágio qual Jesus passara naquele momento era pesado, era de grande sofrimento, ele permaneceu, ainda que estava pesado, ele continuou permanente no propósito qual fora firmado pelo Pai para com o Filho. Ainda que você, quando a Bíblia diz, olha, persevera, suporta o teu irmão em amor, Jesus está dizendo, está nos orientando, por mais que esse meu próximo venha talvez falar palavras, aquilo que eu não espero receber, ele está dizendo, continue permanecendo e suportando. Está doendo, está fazendo com que você venha perder as suas forças, mas permanece, porque a sua força não
não vem das palavras do outro, a sua força não vem do seu braço, a sua força vem dessa palavra, a palavra da verdade, a palavra do Senhor. Ela é autossuficiente para te dar sustentabilidade, para perseverar, para continuar, para não desistir, para não recuar, para suportar. Nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: suporta, 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 suporta. Está doendo, suporta. Eis aqui diante de Vista Alegre o suporte necessário que vai fazer com que você fique de pé. Aleluia, bendito seja a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é aquela que nos dá sustentabilidade e firmamento para nós continuarmos. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu não estou suportando aquela irmã, aquele irmão. Eu não suporto aquilo que fizeram comigo. Se você não suporta, você nunca esteve no amor. E eu sinto o peso da palavra e da graça de Deus nessa palavra. Porque é muito fácil falar que dói, é muito fácil chamar o outro de insuportável. Você era insuportável quando você não conhecia Jesus. Agora você é um suporte para o outro. Você é um suporte na tua casa. Você é um suporte nesse irmão, nessa irmã que está do teu lado. Você é um suporte do reino de Deus estabelecido na terra. Aleluia, bendito seja o nome de Deus. Bem verdade é que ninguém tem autonomia para levar o outro para o céu. Você não tem, eu não tenho, mas ainda assim eu posso ser um suporte para aqueles que não conhecem Jesus. Deus te chamou, Deus te levantou. Não foi apenas para você galgar lugares altos no teu ministério, para você dizer que tem um ministério. Eu quero dizer para você que o teu maior ministério é o servir, porque ninguém, aleluia, foi feito, edificado e salvo para não servir. Aquele que não serve para ser servido, jamais será servido pelo Senhor. Muito mais, antes de você dizer que tem um Deus, é Deus que te tem. Aleluia, bendito seja o nome de Deus. Nós louvamos muito a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar com coisa. Só que a forma que nós louvamos é com que nós pegamos esse Deus, o qual nós servimos, e pegamos ele como uma propriedade nossa. Mas eu vim até Vista Alegre para dizer que é você que é propriedade dele. Não é você que o tem, é ele que tem você. Muito mesmo antes de você o amar, ele te amou primeiro. Aleluia. Salmo de número 62, verso 5. Ó minha alma, espera em Deus, porque dele vem a minha esperança. Aleluia, bendito seja o nome de Deus. É um evangelho hoje que Deus vai me dar, que eu vou ter, que eu vou conquistar. Um falso evangelho triunfalista, mas o maior triunfo já foi feito na cruz do Calvário. E a nossa esperança não é aquilo que, ela não está fundada ou firmada naquilo que eu possa ter. Ela está firmada no próprio Deus. Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bem sabemos que o salmista, ele diz que do Senhor ele não tem falta, mas perceba que por mais que ele não tenha falta do Senhor, uma hora a saúde vai faltar, o vigor vai faltar, mas mediante a tudo isso, Deus ele é tão grande e tão poderoso que a sua presença ela preenche qualquer tipo de
falta. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Se você entrou por essas portas enfermo, a presença de Deus preenche a tua enfermidade. Bendito seja o nome de Deus. Se você entrou por essas portas fraco, cabisbaixo, a presença de Deus, ela é autossuficiente para preencher a tua fraqueza. Quando penso que estou fraco, então eu estou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Romanos capítulo 12, verso de número 12 também, o apóstolo vai dizer, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. A gente persevera em tantas outras coisas, mas quando nós, Gustavo está aqui, ele é prova disso, mas quando nós colocamos um evento, um trabalho de oração, você vê quantos estão perseverando em oração. Aleluia! Será que estamos perseverando de fato naquilo que é para nós perseverarmos? Eu persevero até dado momento quanto eu recebo aquilo que o Senhor tem para mim, mas depois que eu recebi, a minha perseverança ela desvanece, ela acaba, porque eu já recebi o meu galardão na terra. E se você está esperando algum galardão aqui, meu irmão, eu tenho uma notícia para te dar. Todos quantos esperam um galardão daqui, nunca vai ter um galardão lá. E talvez essa palavra possa até parecer dura, mas ela continua sendo palavra de Deus, ela continua sendo verdade, que produz algo na vida do homem. Talvez possa não parecer, ou possa não fazer efeito em você, mas tem alguém que precisa ouvir isso aqui. Aleluia! Tem um galardão que te espera, e este galardão não se compara com aquilo que você possa conquistar aqui na terra. Deixe na terra aquilo que é da terra. Eu sou do céu, eu quero o céu, eu busco as coisas do céu, eu olho para o alto, onde me vem o meu socorro não vem daqui, o meu socorro continua vindo de lá, e é para lá que eu vou. Todo aquele que espera em determinado socorro, ele está preso no socorro, ou seja, se eu estou na terra, eu espero o meu socorro aqui da terra ou no homem, mas como o meu socorro vem de lá, é para lá que eu vou para onde aquilo onde me vem o socorro. A minha vida está guardada na produção, naquilo que produz o socorro. Se todo o socorro que eu almejo, ou busco, ou necessito, vem de lá, certamente é para lá que eu vou. É para lá que nós iremos. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo de número 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Oh, aleluia! Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. O profeta está dizendo, se você espera no Senhor, Ele tem renovo para te dar. Se você ainda não é capaz de enxergar aquilo que o Senhor tem para ti, por intermédio da perseverança, ou por intermédio daquilo que você espera, ou por intermédio da própria esperança, se a tua esperança estiver nele, estiver no Senhor, Ele tem renovo para a tua força, e tem visão como de águia para você. Você andará, caminhará, e não se cansará, não se fadigará. Hoje é um tal de cansaço, hoje o jovem está mais cansado do
do que o ancião, mas está aqui quem renova tuas forças, está aqui aquele que te renova, o Espírito renovador. Meio, seja renovado pela presença do Senhor. Ele não mandou, e está aqui em nosso meio, na presença do Espírito Santo. Ele é consolo, mas também é renovo. Tem a sua vida renovada pelo poder do Espírito Santo. Mas eu já sofri, eu já passei por muito, eu estou num estágio que não preciso mais de renovo. Ele quer te renovar, como foi falado aqui. Ele quer te dar água, e água não de poço, mas a água da fonte, essa água que outrora eu e você bebemos e não temos mais sede. Ele saciou de nós toda sede, Ele tirou de nós toda canseira, toda fadiga. Toda canseira e fadiga deu lugar ao renovo do Espírito Santo de Deus. Não extingueis o Espírito Santo, o qual foram selados para o dia da redenção. Trate o Espírito Santo como o penhor da sua vida. Trate o Espírito Santo como primordial na tua vida, porque se você faz alguma coisa nele, é porque é o Espírito Santo que está dentro de você. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus. Já viu aquele culto que quando nós sentimos tanta graça e tanta a presença do Senhor que só fica na memória? Então, eu quero trazer à tua memória aquilo que te dá esperança, porque aquela mesma presença, aquele mesmo Espírito que te selou, que batizou você, que te renovou, Ele não é diferente, Ele é o mesmo, e Ele está aqui para fazer com que a glória da última casa seja maior do que a da primeira. E quando eu olho Jó, ele assemelhando, ele comparando a árvore juntamente com a vida humana, tem dois elementos que nutrem a árvore. E esses dois elementos, de todo elemento que uma árvore possa ter, obter, ou necessitar para o seu real crescimento e força, o homem precisa destes dois elementos também. E que elementos são esses? O primeiro elemento é a luz, e o segundo elemento é a água. Bendito seja o nome de Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Uma árvore, ela procura naturalmente luz. Podemos seguir o exemplo das árvores buscando a luz do mundo. A vida que eu andava em treva, ela foi transformada em luz. A luz, ela tanto faz com que eu venha a enxergar, mas também ela faz com que em dados momentos eu fique cego, para que eu venha cair em si e saber de fato quem eu sou. Todas as vezes que nós olhamos para nós e reconhecemos a nossa fragilidade e vemos de fato quem nós somos, certamente saberemos quem o Senhor é. Todo aquele que olha para o seu estágio e sabe que ele é vil, mais vil dos pecadores, que ele entende que ele não era digno de nem estar numa reunião de adoração como essa, ele consegue discernir e entender quem de fato é o Senhor e quem é o Senhor na vida dele. Que o Senhor é Senhor, todos nós sabemos, mas a pergunta que eu quero fazer: quem é o Senhor na nossa vida? Ele continua sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
médico dos médicos. Ele é aquele que faz, Ele é aquele que entra, Ele é aquele que desfaz, Ele é aquele que levanta, Ele é aquele que abate. Todos esses princípios sabemos que pertencem a Ele e sabemos que Ele é e que Ele faz. Mas eu quero trazer uma pergunta para nós: quem tem sido o Senhor na nossa vida? Louvado seja o nome de Deus. E se Deus nos tratasse da mesma forma que nós tratamos Ele? Se Deus nos desse prioridade da mesma forma que priorizamos Ele, como é que seria a nossa vida? Um dia tem 24 horas, eu ainda acho que 2 horas é pouco para Ele. Em Jovento relamando como nasce Jeriavas. Entre o Rumenécia. Os crentes nunca ficaram tão crentes no período da pandemia. Em vento como nasce derivando res. Passou-se a pandemia e muitos voltaram para o ciclo vicioso do pecado. Em Jomantio como Anácia, priorizamos o Senhor, de fato da mesma forma que Ele precisa ser priori na nossa vida. Aleluia, aleluia, bendito seja aquele que é. Como seria se o Senhor me tratasse da mesma forma que eu trato Ele? E se o Senhor priorizasse a minha vida do mesmo modo que eu priorizo Ele? Bendito seja o nome de Deus. Sejamos como uma árvore plantada junto ao ribeiro, onde as suas folhas não caem, e o seu fruto, ele é permanente, e ele é dado na estação própria. Ou seja, assim como a árvore necessita de água, todos nós também necessitamos de água. A saber que o corpo humano, ele tem mais porcentagem de água do que qualquer outra coisa, mas ainda assim necessitamos da água verdadeira, como foi falado aqui. Da água que limpa, da água que lava, da água que faz com que você venha ter vitalidade e produção de frutos. Bendito seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como a árvore, ela produz os seus frutos, nós também devemos produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. E entenda que todo fruto que a árvore produz, ela não pode, ou ela é incapaz de se alimentar do próprio fruto que ela dá. Ou seja, a árvore que produz fruto, esses frutos alimentam alguém. E como fica em relação à produção e o alimento dessa árvore? O próprio Senhor se encarrega. Entende que quando eu produzo frutos, e esses meus frutos, o qual eu produzo pelo poder do Espírito Santo, frutos do Espírito, o qual eu produzo através dele para alimentar a outros, o próprio Senhor se encarrega de te alimentar. Olhai para as árvores do céu, assim como ele as alimenta, ele se encarrega de te alimentar e de te dar vigor. Aleluia. E eu venho fazendo algumas comparações entre a árvore e entre como homem também. Sejamos como o cedro do Líbano, o teu crescimento e a tua resistência, e o seu crescimento é lento, mas a árvore, a sua madeira faz com que se torne densa, forte contra ataques de bactéria, e o seu crescimento no final ele produz beleza e nobreza. Ou seja, seja como o cedro, o crescimento não é da noite para o dia, demanda tempo, mas a sua
frutificação, a sua vitalidade, assim como o cedro, ele se torna uma árvore densa para sofrer todo ataque de bactéria e permanecer resistente. O Senhor se torna denso e forte para combater toda a obra contrária, o qual está escrito lá em Efésios 6, aleluia, a densidade, o fortalecimento que o Senhor produz em você, não vai ter, aleluia, pecado, não vai ter força do diabo, não vai ter força do inferno que vem até você, é você que vai até as portas do inferno, e elas vão ter que se arrebentar, e você vai povoar o céu, mediante a palavra da verdade. Sejamos como oliveiras, sejamos como, aleluia, pomba, ou qual pegou o ramo de oliveira no bico para mostrar que o mundo ainda revive. Oh, aleluia, o Senhor está fazendo com que nós venhamos pegar ramos de oliveira, guardar e carregar conosco, para mostrar que ainda há esperança para o cativo e o perdido. Oh, aleluia, oh, glórias a Deus. Jesus disse que nós somos os ramos da videira. Salomão certa feita disse que somos um pomar no seu jardim, somos a lavoura de Deus. O apóstolo Paulo disse, oh, e de Deus nós somos as suas vinhas. E eu encerro dizendo que ao cheiro das águas brotará o milagre de Deus para a tua vida. Só que nós entendemos que a água, ela não tem cheiro, ela é inodora. Mas se a palavra de Deus diz que ela tem cheiro, eu fico com a palavra de Deus, Gustavo. Ao cheiro das águas, a árvore que perdeu a sua vitalidade, a árvore que perdeu a sua força, ela vai brotar novamente. E entenda que ela não brota num lugar diferente não, ela brota no mesmo lugar que ela sofreu. Ela brota no mesmo lugar que envelheceu, ela brota no mesmo lugar que foi cortada, ela brota no mesmo lugar que morreu. Tem vida para você, tem vitalidade para você, tem força para você, tem esperança para você. Para Deus operar um milagre na vida do homem, Ele próprio muda a lei nos elementos que Ele mesmo implantou. Ou seja, aleluia, ainda que você venha ter sofrido todos esses danos, ao cheiro das águas o Senhor vai fazer com que você brote de novo. Isaías capítulo 11, versículo 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das tuas raízes um renovo frutificará. Jó capítulo 19, versículo de número 25, eu sei, porque eu bem sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Versículo de número 27, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, aquilo que eu conheço de ouvir, e até aquilo que eu conheço pelos olhos da fé, vai chegar um dia que eu e você o veremos face a face, assim como Ele é. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança está no porvir. A nossa alegria está naquilo que Ele já fez, e a nossa esperança está para nós voltarmos para Ele. Hoje Ele habita em nós, mas vai chegar um dia que seremos a sua própria habitação. Ah, mas o Senhor está demorando, já ouvi isso tantas vezes. Perto está o Senhor, aquele que há de vir voltará e não tardará. É chegado o reino de Deus. Deus hoje Ele acrescenta mais uma vez a esperança em nossas vidas.
para dizer para você: não perca a sua fé, não perca a sua esperança, não perca, não deixe cair, não deixe perder este amor que Ele mesmo implantou em você. Porque hoje Ele fortalece este amor mais uma vez, para te dar suporte para amar a outro, e te dar resistência, e te dar poder para você continuar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O que passou, passou. A vida que nós vivemos agora, nós vivemos na vida do Filho de Deus. Entenda que você é importante para Deus. Deus, Ele te chamou, Deus te escolheu, e Deus, Ele não errou quando gritou o teu nome. Você é um plano de Deus. O meu plano, ele pode dar errado, o meu plano pode fracassar, mas os planos de Deus não fracassam. O plano de Deus, ele permanece para sempre. E você é um plano de Deus. Você nasceu para dar certo. Deus te remiu, Deus te chamou, e hoje Ele te chama nessa noite. Ele quer te fazer uma ovelha do seu pastoreio. Se você entrou por essas portas e aí perdeu essa esperança, perdeu essa força, perdeu essa vitalidade, não tem Ele como Senhor da sua vida, hoje Ele te acrescenta uma oportunidade para você reconhecer tudo quanto Ele já fizera na sua vida, e tudo quanto Ele ainda tem para você. Tudo quanto Ele tem para você ainda é maior do que aquilo que Ele já fez. Mediante aquilo que Ele já fez, é apenas o crescimento, ou o cumprimento, ou aquilo que rege, ou aquilo que acompanha aquilo que Ele já fez. Fiel é para terminar aquele que começou a boa obra. Eu talvez, por a minha fraqueza, ou pela minha indisponibilidade, eu posso começar mal e terminar bem, mas aquilo que Ele começou bem, Ele vai terminar melhor ainda. Aquilo que começou na cruz do Calvário, vai terminar, ou melhor, não vai terminar, porque não tem fim. O teu reino não tem fim, o teu reino é eterno, e se você está nele, você, pela feitura de suas mãos, você também foi feito para a eternidade. Só que Ele te dá um direito de escolha, aonde você quer passar a sua eternidade. Ele está dizendo para você: meu irmão, minha irmã, há um céu de glória, há um céu de glória preparado para você, há um lugar muito melhor que esse, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba e nem mina. Que lugar é este? É o lugar, é as mansões celestial, aquilo que Ele preparou para você. Hoje Ele cuida dos teus olhos, Ele cuida dos seus ouvidos e te fortalece para que você receba este abraço dEle, para que no final da caminhada você possa ouvir: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança aquilo que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. João capítulo de número 14, a morada para você, aleluia. Essa morada não foi restrita somente a nós, não, ou somente às irmãs, ou somente aos ministros, não. Essa morada, ela remete a você, remete à sua casa. Ah, pregador, em meu lar, a minha família, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e sua casa. Tem salvação para você, tem salvação para o teu lar, tem salvação para os teus amigos. Muito mais do que uma cura, muito mais do que um bálsamo, refrigério, Ele tem salvação para você, Ele tem guarnição para você, e a guarnição e a salvação só encontraremos nele. Que o Espírito Santo de Deus possa testificar no seu coração tudo quanto você tem ouvido e recebido da parte do nosso Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. E com essa palavra, quero saber se há entre nós alguém que queira aceitar a Jesus como seu Salvador, saindo daqui, levando esse Jesus para a sua casa, para a sua família, mostrando a eles que só o Senhor transforma as vidas. Há alguém no nosso meio que queira aceitar a Jesus? Dê um sinal com sua mão,
se não há, que Deus possa lhe conceder mais uma oportunidade.